Olá pessoal, aqui é o professor Washington e a gente vai falar sobre raça e racismo. Bom, primeiro ponto importante para a gente saber quando fala desse tópico é ter consciência de que, do ponto de vista da biologia, não é possível afirmar que existem diferentes raças humanas. A variação genética entre os grupos humanos é baixa. Isso faz com que a gente possa afirmar com certeza que só existe uma espécie humana. É importante a gente começar com esse ponto pelo seguinte motivo. Quando a gente entende que do ponto de vista científico-biológico não há diferenciação racial entre as pessoas, a gente conclui que o conceito de raça e, por sua consequência, o racismo é uma construção social. O conceito de raça, o racismo, é uma construção que se deu ao longo do tempo e do espaço, portanto, uma construção socio-histórica. É uma criação que interliga um conjunto de imaginários, não é? O que se imagina ser pessoas de outros tons de pele, de outras regiões. O que se imagina ser o conjunto de valores que eles pretensamente possuem, como se fosse possível ligar comportamento e valor ao tom da pele. Esse mesmo conceito de raça traz como consequência um conjunto de práticas sociais discriminatórias, que vão variar ao longo do tempo e do espaço em grau também. É importante a gente saber que, como as sociedades são palcos de conflito, o conflito e a intolerância, a violência, a guerra entre os grupos humanos, um em relação aos outros, é mais do que comum ao longo do espaço e do tempo. Sim, esses conflitos têm origem em várias justificativas religiosas, étnicas, políticas, econômicas, culturais, mas é comum. A gente vai ver aqui a justificativa racial, que ela é mais nova. A justificativa para a escravidão, no entanto, ela não é nova. Os próprios filósofos gregos, que a gente tanto estuda e admira, cada um à sua forma, apontou a importância, não sei se é importância, mas enfim, eles justificaram a existência da escravidão. Afinal de contas, a filosofia surge na Grécia porque os filósofos tinham escravos que trabalhavam para eles, enquanto eles ficavam de tempo livre para pensar. Então, pensadores como Xenofonte, Platão, que dizia que o ideal era que não se escravizasse um heleno, ou seja, um grego, se escravizasse outros povos, outros grupos, né, vai acabar solidificando a noção de xenofobia, a noção de bárbaro, de selvagem, ou seja, selvagem e bárbaro é sempre o outro, o não grego. Os romanos vão adotar esse tipo de posicionamento. Depois dos romanos, os cristãos vão adotar esse tipo de posicionamento. Ou seja, sempre o outro, o sujeito que não é igual a nós é o bárbaro, o selvagem, e pode ser ou não escravizado. Aí vai depender da justificativa. Aristóteles era outro que dizia que a escravidão era algo natural. Algumas pessoas nasciam com essa inclinação. Bom, agora vamos estudar um pouquinho o conceito de raça e de racismo. É muito importante pensar, pessoal, que esse conceito de raça e racismo ele nunca foi unanimidade entre os pensadores das ciências sociais. Okay? O próprio Max Weber, que é um homem do século XIX, né, morreu ali no início do século XX, ele já apontava que a diferenciação dos seres humanos em critérios biológicos era extremamente equivocada e que as divisões deveriam ser de ordem social, né? Cultural, econômica, de classe, enfim, existe todo um conjunto de critérios para marcar a diferença entre as pessoas. O critério biológico definitivamente não era um.
Esse outro pensador americano, William Dubois, né, um pensador da causa negra, também na virada ali do século XVIII para o século XIX, do século XIX para o século XX, vai apontar que leis antidiscriminatórias, leis que proíbam o racismo, são sim muito importantes. No entanto, a lei por si só e a repressão por si só, ela não seria capaz de acabar com o racismo, já que o racismo ele é uma prática cultural, ele é um costume. E só se muda uma prática cultural por meio de um processo alternativo de socialização, por meio da construção de uma cultura de convivência entre diferentes que não tivesse pautada em critérios racialistas. Bom, e como é que nasce, do ponto de vista científico, a justificativa para se acreditar que existiam raças diferentes humanas? Bom, o primeiro sujeito a pensar, esse aqui é o biólogo Carl Linneu. O Linneu, no seu livro Sistema da Natureza, ele vai dividir o Homo sapiens em 4 raças diferentes e vai associar a elas características físicas, ora negativas, ora positivas. Então ele vai dizer que o branco do continente europeu, o amarelo do continente asiático, o negro do continente africano e o vermelho do continente americano. Amarelo, negro e vermelho foram classificados com um comportamento negativo, violentos, preguiçosos, ávaros, burros. Em geral, esses eram os adjetivos. Enquanto o homem branco vai ser o forte, inteligente, dinâmico. Então, repare, nós estamos falando do século XVIII, nada parecido com mapeamento genético parecia. Então essa justificativa ela é puramente ideológica, ela não tem nenhuma base científica para afirmar a existência de diferentes espécies de Homo sapiens de início e que haveria um conjunto de comportamentos associados à genética. Esse é um tópico muito sensível ainda hoje. O pessoal da sociobiologia, da psicobiologia ainda está engatinhando nesses tópicos, na possível associação de comportamentos com questões genéticas, mas é uma coisa muito incipiente, né? Daqui a algumas décadas a discussão será outra, mas certamente, até onde a gente sabe, não é possível dizer que determinada pessoa de determinada cor de pele com determinado padrão de DNA está mais ou menos inclinado à criminalidade, por exemplo. Outro pensador, o Johann Blumenbach, também escreve um livro, lá no século XVIII, que se chama Sobre a Variedade Natural da Espécie Humana, em que ele também vai dividir um Homo sapiens, só que em 5 raças. A caucasiana, branca, a mongol, amarela, a etíope, negra, a americana, cor de cobre, mais avermelhada, e a malaia, que é morena, seriam os aborígenes australianos. Então reparem também, não há nenhum critério biológico e ele também associa comportamentos positivos à raça caucasiana e comportamentos negativos às outras raças. Então, basicamente, são livros que oferecem um sustentáculo ideológico para a pretensa superioridade do povo europeu. Então, a gente vai ver que no século XIX, né, e Kipling, do poeta inglês, ele escreveu um poema chamado Fardo do Homem Branco, em que o homem branco basicamente teria o fardo de carregar o mundo nas costas. No século XIX está ocorrendo o neocolonialismo, o imperialismo, ou seja, a invasão e a conquista, o domínio por parte das nações do capitalismo avançado, nações industriais, que estão em franca expansão, querem novos mercados fornecedores de matéria-prima e consumidores de produtos industriais. Então eles dividem a África entre si
conquistam também parte da região do continente asiático. O embasamento ideológico vai ser a pretensa superioridade do homem branco, mais civilizado, mais forte, mais desenvolvido, que levaria a esses povos atrasados o seu conhecimento. No século XIX, uma leitura equivocada da obra do Darwin vai dar origem ao que comumente nós chamamos nas ciências sociais de darwinismo social. Então, um cruzamento de evolucionismo, lá da antropologia evolucionista, que aponta para a pretensa existência de povos culturalmente superiores e inferiores. Então, darwinismo, evolucionismo e racismo vão servir como justificativa ideológica para o domínio dos outros povos. Importante a gente saber, pessoal, Darwin não compactuava com isso. Então, isso foi uma leitura equivocada da obra dele. A gente vê que no extremo desse pensamento surge o chamado movimento eugenista, que pregava um controle social, na verdade um controle biológico, inicialmente com a separação entre as pessoas mais fracas, e aí pessoas com deficiência física, com deficiência mental, que essas pessoas fossem impedidas de reproduzir, eliminadas da sociedade, com o objetivo de criar um corpo social saudável e branco. Não é à toa que o movimento eugenista no Brasil tinha como pretensão o branqueamento da sociedade. Lembremos, o Brasil é provavelmente um dos países mais miscigenados do mundo. E para o movimento eugenista, para os pensadores racistas, a miscigenação era uma coisa extremamente negativa. Então a gente vê que por conta disso, esse movimento acaba ganhando muita força. Bom, o extremo dele foi o nazismo, né? Esses pensadores aqui que a gente citou, todos eles servirão de base para, abre aspas, os cientistas do nazismo justificar a pretensa superioridade do homem ariano em relação aos outros homens. Então, para a gente concluir, embora não haja nenhum tipo de sustentáculo biológico, o conceito de raça, ele continua sendo o que a gente chama em sociologia de marcador social de diferença, ou seja, a gente utiliza ele como critério para diferenciar as pessoas. Marcador social da diferença pode ser religião, pode ser cultura, pode ser idioma, pode ser vestimentas, ou seja, um critério que a gente utiliza para dizer tal indivíduo pertence àquele ou outro grupo. Com isso, terminamos a parte introdutória.